Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e obedece ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. Escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Na mão direita tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Conheço suas aflições e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Você tem permitido que essa mulher Jezabel faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu dou a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetros de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém que brilhava como jaspe e sardônio sentado nele. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto de homem. E o quarto era como uma águia em voo. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça.
Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, os 24 anciãos se prostram, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro. Então um dos 24 anciãos me disse: Não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos entoaram um cântico novo. Tu és digno de abrir os selos do livro, pois com teu sangue compraste pessoas de toda a nação para serem sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Venha! Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha! Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: Venha! Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar, pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz: Ó soberano Senhor, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo. E houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro. O céu foi enrolado como pergaminho. E a lua se tornou vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. Todas as montanhas foram movidas de seu lugar.
e também todas as ilhas. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra e que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. E vi outro anjo que subia do leste. Ele gritou: não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144.000 de todas as tribos de Israel: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Eles se conservaram puros sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então um anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo, e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar. E foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Então vi e ouvi uma águia que gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. O quinto anjo tocou sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Seus dentes eram como os de leão, e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. O rosto parecia humano, os cabelos eram como os de mulher, vestiam uma couraça semelhante ao ferro. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte,
mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão. E da boca lhes saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por estas pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como a de serpente, com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. O sétimo anjo tocou sua trombeta e os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: Chegou o tempo de tua ira, é tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas e teu povo santo, e destruir todos que causaram destruição na terra. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E o dragão e seus anjos revidaram. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra, com seus anjos. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado.
A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome, 666. Um anjo disse em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Em seguida vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Outro anjo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: Use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque fora da cidade. E dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra. E se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver. E morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, pois enviaste estes julgamentos, porque eles derramaram o sangue de teu povo santo e de teus profetas, tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol.
que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. E seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: Está terminado! Então houve um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade, e as cidades de muitas nações tombaram. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Então um anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Então ouvi outra voz do céu que disse: Os pecados dela se amontoaram até o céu, deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Glorificou a si mesma e viveu em luxo, agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Por isso estas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. Em seguida o anjo me disse: A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão sua carne e destruirão o restante com fogo, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. O fogo a consumirá por completo. Os reis da terra que cometeram adultério com ela lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Os olhos de seu cavaleiro eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos.
Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Então vi um anjo descer do céu trazendo uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou e lançou no abismo. Ele o acorrentou por 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo que arde com enxofre é a segunda morte e o destino dos incrédulos, dos sexualmente impuros, dos que praticam feitiçaria, dos adoradores de ídolos, dos abomináveis, dos covardes, dos assassinos e de todos os mentirosos. Então vi um novo céu e o mar não mais existia, e vi a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Brilhava como uma pedra preciosa, transparente como cristal. A cidade tinha o formato de um quadrado, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas: jaspe, safira, ágata, esmeralda, ônix, cornalina, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. A cidade era de ouro puro. O rio da água da vida, transparente como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano.
Os reis entrarão na cidade, e todas as nações trarão sua glória e honra a ela. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Deus habitará com seus servos, que verão seu rosto. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem noite. Seu nome estará escrito na testa de cada um, e eles o adorarão. Do lado de fora ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Então o anjo me disse: O Senhor enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, porque o tempo está próximo. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras deste livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem: eis que venho em breve. Eu virei inesperadamente, como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Eu virei em breve, trazendo a recompensa que cada um merece, de acordo com as suas obras.